Em algum momento da caminhada cristã, todos nós somos confrontados com a necessidade de entregar completamente o controle da nossa vida nas mãos de Deus. É um convite doloroso e libertador ao mesmo tempo, porque a nossa natureza humana luta desesperadamente para manter o domínio, para seguir os próprios planos, para fazer as próprias escolhas, sem consultar a vontade do Pai. Mas chega um momento em que o Espírito Santo nos chama com firmeza e amor, dizendo: Filho, é hora de confiar totalmente. Quantas vezes você já tentou carregar sozinho os fardos que deveriam estar aos pés da cruz? Quantas noites de angústia, quantos dias de ansiedade, quanta luta interior, tudo por medo de soltar as rédeas da sua vida. E o mais impressionante é que, mesmo com as mãos cansadas, o coração abatido e a alma fragilizada, insistimos em tentar resolver tudo com a nossa própria força, esquecendo que Jesus já nos convidou a entregar os fardos a Ele. Será que hoje o Senhor está falando com você? Será que esse é o momento de abrir mão do controle, de parar de lutar contra a vontade de Deus e simplesmente confiar que Ele sabe o que faz? Em meio às lágrimas silenciosas, nas madrugadas em que ninguém vê, o Espírito Santo tem te chamado, te convidado para um lugar de rendição profunda, onde a paz excede todo entendimento e o medo perde o poder. É neste lugar secreto, aos pés do Salvador, que a transformação acontece. Não é nas tentativas humanas, não é na força dos braços, não é no controle, é na entrega. E você pode até se perguntar: mas e se eu não conseguir? E se tudo der errado? Meu irmão, minha irmã, quando você entrega nas mãos de Deus, nunca dá errado. Talvez as respostas não venham do jeito que você quer. Talvez o tempo de Deus não seja o seu tempo. Mas uma coisa é certa: a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Quantas pessoas já caminharam anos ou até mesmo décadas sofrendo porque resistiram a esse chamado à entrega total? Quantas bênçãos foram adiadas por medo de confiar? E enquanto você ouve essa mensagem, o Espírito Santo está aí do seu lado, sussurrando ao seu coração: Filho, filha, confia, solta, descansa em mim. Essa luta interior que você sente agora não é contra o mundo, nem contra as circunstâncias. É contra o orgulho, é contra o medo, é contra a falta de fé. O convite de Jesus sempre foi claro: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é nesse alívio que Deus quer te conduzir hoje. Ele não te chama para o sofrimento. Ele te chama para a libertação. Na continuação desta mensagem, vamos entender como o próprio Jesus viveu essa entrega total ao Pai e como o exemplo dele pode transformar completamente a nossa maneira de viver e confiar. Será que você está pronto para dar esse passo de fé? Está preparado para abrir mão do controle e descansar na vontade soberana de Deus? Então fique comigo, porque na próxima parte da nossa mensagem, vamos mergulhar ainda mais fundo nesse chamado de entrega, confiança e rendição aos pés da cruz. E talvez você esteja se perguntando: até quando vou ter forças para continuar carregando essa cruz? Até quando vou suportar as críticas, os olhares de desprezo, o cansaço que parece me consumir? Meu amigo, minha amiga, a resposta não está na sua própria força, mas na graça que vem do alto. Jesus nunca prometeu uma caminhada fácil, mas ele garantiu a sua presença em cada passo. Mesmo quando você tropeça, mesmo quando seus ombros parecem ceder, o Senhor está ao seu lado, segurando sua mão, enxugando suas lágrimas e dizendo: Filho, filha, eu estou aqui, continue, porque há um propósito no meio dessa dor. Não desista agora. Continue comigo, porque na próxima parte da nossa mensagem vamos mergulhar ainda mais fundo nessa realidade espiritual. O que de fato significa viver uma vida de renúncia? Por que tantos desistem no meio do caminho? E como permanecer firme mesmo quando tudo em volta diz para parar? Não saia daí.
Em meio às madrugadas silenciosas, quando o sono parece impossível e a mente é invadida por lembranças, medos e incertezas, muitos se perguntam: será que Deus ainda está comigo? Essa é uma das maiores lutas da vida cristã. É quando a fé é provada no fogo das emoções e o coração vacila entre a esperança e o desespero. Há momentos em que a alma grita por respostas, mas o céu parece em silêncio. O peso da espera, o medo de que nada mude, a sensação de estar lutando sozinho, tudo isso tenta paralisar a caminhada de fé. Mas é justamente nesses momentos que o Espírito Santo se move de maneira invisível, trabalhando nas áreas que os nossos olhos ainda não conseguem alcançar. Você já se sentiu assim? Como se estivesse no meio de um deserto espiritual, onde cada passo é uma decisão entre continuar ou desistir. Quantas vezes o inimigo tentou sussurrar ao seu ouvido que sua história acabou? Mas eu quero te lembrar: a voz de Deus é mais forte do que qualquer acusação. A fidelidade dele não depende do seu estado emocional. Ele permanece fiel mesmo quando a sua fé enfraquece. Lembre-se de Pedro, quando afundava nas águas por duvidar. Jesus não ficou esperando que ele fosse forte o suficiente. O Senhor estendeu a mão e o levantou, mostrando que mesmo nas fraquezas, o amor de Deus é incansável. Assim também é com você. Deus está estendendo a mão neste exato momento. O Espírito Santo sussurra verdades profundas ao coração cansado. Ele lembra que a cruz não foi em vão, que o sangue de Jesus foi derramado para dar vida, esperança e recomeço. Quando as lágrimas caem, o céu as recolhe como sementes de milagres que ainda vão florescer no tempo certo. E talvez você esteja se perguntando agora: como eu posso manter a fé quando tudo dentro de mim grita o contrário? Essa é uma pergunta sincera e profunda. A resposta está em olhar para a cruz e lembrar que a maior prova de amor já foi dada ali. Não há dor que Jesus não conheça. Não há desespero que ele não possa alcançar. A sua história ainda está sendo escrita pelas mãos do Criador. Mesmo quando você não entende, mesmo quando parece que tudo parou, Deus está agindo nos bastidores da sua vida. Os céus trabalham em seu favor. Há um mover acontecendo no mundo espiritual que você ainda não vê. Então, não desista. Respire fundo agora. Sinta que esta mensagem é uma resposta de Deus para você. Ainda nesta nossa mensagem, vamos falar sobre a força da perseverança, como permanecer de pé quando tudo ao redor parece querer te derrubar. No final desta mensagem, vamos ter um momento de oração. Uma oração de clamor, de cura, de libertação e de fortalecimento para sua alma. Mas antes disso, ainda precisamos falar sobre os perigos de se afastar emocionalmente de Deus, mesmo quando estamos dentro da igreja. Isso é algo que muitos estão vivendo em silêncio. Fique comigo. Na próxima parte da nossa mensagem, vamos tratar dessa ferida que muitos escondem, o distanciamento emocional de Deus mesmo, enquanto continuam com práticas religiosas. Vamos juntos até o final. O Espírito Santo tem algo mais para você hoje. Em meio a tantos questionamentos internos, existe uma certeza que precisa ser gravada profundamente no seu coração. O amor de Jesus não muda, mesmo quando você fraqueja. Ele te conhece melhor do que ninguém. Ele vê as suas lutas diárias, os medos que você não confessa a ninguém, as lágrimas que só escorrem quando as luzes estão apagadas. Quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes se perguntou se realmente foi chamado para viver essa vida de fé? Talvez você já tenha dito em silêncio: Senhor, eu não sou forte o suficiente, eu não consigo continuar assim. E é justamente nesses momentos que a graça de Deus se derrama com ainda mais intensidade sobre você. Não importa quantas vozes de acusação tentem gritar na sua mente. Não importa quantas vezes você tenha caído. O sangue de Jesus, derramado naquela cruz, foi suficiente para cobrir cada falha, cada pecado, cada erro. Ele pagou um preço que você jamais conseguiria pagar. Ele te chama de volta. Ele te chama para perto. Agora, pare um instante e reflita.
Quantas vezes você deixou de avançar por medo do futuro? Quantas oportunidades de servir a Deus você recusou por causa de inseguranças internas? Será que chegou a hora de romper essas cadeias invisíveis que te impedem de viver plenamente o propósito que o céu tem para você? Você precisa entender que, mesmo com todas as suas imperfeições, você ainda é escolhido por Deus. Você ainda é amado. Ainda há um plano perfeito escrito com seu nome. E essa luta interna que você está vivendo hoje pode ser exatamente o terreno onde Deus está fortalecendo suas raízes espirituais para os frutos que virão amanhã. O Senhor está moldando o seu caráter. Ele está refinando a sua fé. A cruz não foi em vão. O sacrifício de Jesus não foi apenas um ato de compaixão. Foi uma declaração eterna de amor, um grito de esperança para corações como o seu, que hoje talvez estejam cansados e feridos. Deus não desiste de você. E Ele está te chamando agora mesmo para dar o próximo passo, mesmo com lágrimas nos olhos, mesmo com o coração ainda abalado. Mesmo sem todas as respostas que você gostaria de ter, a fé nasce exatamente nesses cenários de incerteza. Será que você consegue imaginar como será o seu testemunho daqui a algum tempo? Como Deus vai usar as suas cicatrizes para curar outras vidas? Como o seu processo de dor vai se transformar em um ministério de consolo e esperança? Não permita que o medo defina os próximos capítulos da sua história. O Espírito Santo está te convidando a levantar a cabeça, enxugar as lágrimas e continuar a caminhada. O céu está torcendo por você. Jesus está intercedendo ao Pai em seu favor neste exato momento. Você pode até achar que está sozinho, mas o exército celestial está ao seu redor. Há promessas que ainda vão se cumprir. Há portas que Deus ainda vai abrir. Há vidas que só serão alcançadas através do seu testemunho. Por isso, não pare agora. E na continuação desta nossa mensagem, vamos falar sobre um momento decisivo, como transformar as suas maiores dores em um altar de entrega total a Deus. Como permitir que cada lágrima que você derramou seja usada por Ele para um propósito eterno. Não perca essa próxima mensagem. Chegamos a um momento crucial desta mensagem. Agora é hora de parar tudo e permitir que Deus fale diretamente ao seu coração. Não importa onde você esteja, feche seus olhos, abra o seu coração e vamos juntos clamar ao Senhor. Senhor Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu me coloco diante da Tua presença agora, com o coração quebrantado, cheio de reverência e clamor por esta vida que está ouvindo esta mensagem. Pai, o Senhor conhece cada detalhe da dor que ela está sentindo, cada lágrima que ela derramou em silêncio. O Senhor viu cada noite de angústia, cada momento em que ela pensou em desistir, cada oração feita em meio ao choro. Por isso eu te peço, visita agora este coração, derrama o teu Espírito Santo, traz consolo onde há tristeza, traz força onde há fraqueza, traz esperança onde há desespero. Pai, eu oro para que toda voz de acusação seja silenciada agora, em nome de Jesus. Que toda seta de dúvida caia por terra, que toda mentira que o inimigo plantou na mente dessa pessoa seja desfeita agora pela tua verdade. Que a certeza do teu amor invada cada canto desta alma. Que a convicção da salvação, através do sacrifício de Jesus na cruz, seja selada neste coração. Que ela saiba que é amada, perdoada e chamada para um propósito eterno. Senhor, fortalece essa fé que hoje parece pequena. Transforma essa fraqueza em força, transforma esse medo em coragem, transforma essa dúvida em convicção. Renova as forças dessa pessoa agora, Pai. Que ela sinta o teu abraço espiritual envolvendo-a neste exato momento. Que a partir de hoje ela viva uma nova fase, uma fase de intimidade contigo, uma fase de fé renovada, uma fase onde cada passo seja guiado pelo teu Espírito Santo. Que o teu amor seja o alicerce dessa nova caminhada. Pai, eu profetizo em nome de Jesus. Tempos de restauração virão. Portas que estavam fechadas começarão a se abrir. Respostas que pareciam distantes começarão a chegar. Porque tu és um Deus fiel,
um Deus de promessas, um Deus que não falha. Eu te agradeço por tudo o que o Senhor já está fazendo agora na vida dessa pessoa e que o teu nome seja glorificado em cada testemunho que nascer dessa transformação. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. E se essa oração falou com você, eu te convido a não parar por aqui. Inscreva-se agora no canal Jesus Cristo Vive. Aqui você vai encontrar pregações que tocam a alma, orações que renovam a fé, histórias bíblicas emocionantes e mensagens que podem mudar vidas. Deixe seu like, compartilhe essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso hoje. E não se esqueça, na próxima mensagem da nossa série, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre o poder da esperança em meio à perda e como Deus transforma luto em celebração. Eu te espero na próxima mensagem. Que Deus te abençoe poderosamente.